Ministério Público da Paraíba expediu hoje uma recomendação à cidade de Lucena para que a Prefeitura revogue o decreto que permite o abate de animais abandonados. Você lembra que nós falamos sobre esse caso aqui no Jornal da Correio? No dia 1º de julho, foi publicado um decreto que permitia que animais de médio e grande porte, como suínos, caprinos e cavalos, fossem leiloados. Caso esses animais não fossem arrematados no leilão, seriam analisados por um veterinário e abatidos para consumo ou sacrificados, no caso aí dos cavalos. De acordo com a autuação do Ministério Público, desde 2021, o STF vetou o abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos. O documento destaca ainda o dever constitucional da Prefeitura de Lucena na proteção da fauna e flora do município. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o piso da enfermagem deve ser pago pelo setor privado se não houver acordo coletivo com a categoria. Mas estados e municípios só ficam obrigados a pagar o piso integral se o governo federal repassar os recursos. A decisão do Supremo Tribunal Federal julgou a ação movida pela Confederação Nacional de Saúde com relação ao piso da enfermagem. Por 8-2, ficou acordado que o piso deve ser pago aos trabalhadores dos estados e municípios proporcional aos repasses federais. Já o setor privado prevalece a exigência de negociação sindical. A presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba comentou a decisão. Nós estávamos esperando que no STF fosse julgada apenas a constitucionalidade do piso, mas foram aplicadas algumas condicionantes para a aplicabilidade do piso e recebimento por partes profissionais. Algumas condicionantes, como a exemplo, a questão da carga horária, foi algo que nós não esperávamos, porque de alguma forma os profissionais da rede pública eles sentem esse impacto, porque eles não dão 44 horas. Então, o STF aplicou a condicionante de o piso ser pago proporcionalmente aos profissionais que trabalham 44 horas e proporcional aos que trabalham menos. Então, o piso ele vai ser pago de forma proporcional, dependendo da carga horária que você trabalhe. Então, a rede privada está contemplada, porque trabalha 44 horas, na maioria dos casos, mas a rede pública sente esse impacto, sim. Porém, o pagamento para a rede pública, estados, municípios e filantropia, permanece a obrigatoriedade de se pagar o piso, porém, o STF atrelou ao repasse financeiro que vai vir por meio da União, através do Ministério da Saúde. Então, era algo que nós já estávamos aguardando, mas que permaneceu. Mesmo com essa nova decisão, o STF ainda vai julgar o mérito da ação e a categoria ainda aguarda novidades. Mas a gente não tem um prazo para isso. A decisão que nós temos hoje é essa. O piso, a obrigatoriedade de pagar existe, a lei é 14.434, porém, existem algumas condicionantes. Para funcionários federais da União, o piso se aplica na sua integralidade. Para os funcionários da rede pública, se aplicam a partir do momento que os entes receberem o repasse financeiro através do Ministério da Saúde, e a rede privada tem um prazo de 60 dias para esses acordos coletivos, e finalizando esses 60 dias, a rede privada está obrigada a pagar o piso salarial da enfermagem. Alguns prefeitos receberam com surpresa e comemoraram a decisão. De grande importância, para o município, porque com essa pandemia que houve, era descoberto os enfermeiros, E hoje nós temos de grande importância esse piso para melhores condições de trabalho para o município, Esperamos que o presidente nos ajude, com a parte de liberação do dinheiro, Porque do FPM não temos como, mas é de grande importância para o nosso município. Quando se faz conta, tem que pagar. E o governo fazendo conta para o município pagar, isso não é interessante para ninguém. Mas o problema não é só enfermeiro. Tem as outras classes, tem as assistência, os municípios são muito carentes e a gente não pode pensar só num profissional nem outro. Tem que fazer por todos, Sabemos da importância que tem os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, enfim, os profissionais da saúde. É justa essa luta deles pelo piso salarial a nível nacional, mas essa decisão do Supremo para a gente é importante porque não dá para o Congresso legislar aprovando o piso sem
uma fonte financeira, sem saber onde ter os recursos para que a gente possa pagar, já que os municípios hoje praticamente não têm condições nem de manter uma saúde funcionando por conta dos custos, principalmente assumir essa responsabilidade do piso. Então, com essa decisão do Supremo, nos dá uma garantia de que nós vamos receber os recursos para repassarmos aos profissionais de saúde e cumprirmos o que determina a lei com relação ao piso salarial.